que se sabe de um modo geral a respeito de câncer? Que tem fatores genéticos e fatores ambientais envolvidos. Nos fatores genéticos, o que tu pode fazer? Prevenção, aí tu vai ter o teu médico te assistindo e te indicando o que tu precisa, te orientando se tu precisa fazer exames em determinadas áreas, periódicos, no intestino, por exemplo, a colonoscopia, vai te orientar nesse sentido. Do aspecto ambiental, o que tu pode fazer? Procurar uma alimentação mais correta, um sono adequado, hidratação suficiente, evitar a utilização de medicamentos desnecessários, que isso é uma coisa que a gente vê muito, anti-inflamatórios, que alteram a permeabilidade intestinal, que podem ser gatilho para alterar a tua resposta inflamatória e imunológica, alteram a tua microbiota. Então, acho que a responsabilidade individual é com isso, né? A questão do câncer de intestino, extrapolando um pouco em relação à prevenção, como é um órgão que, além de todos os outros, como todos os outros têm o tabagismo, tudo aumenta o risco de câncer, tem a questão dele ter contato direto com as coisas ingeridas. Os mais desenvolvidos, mais ricos, comem, em geral, pior, alimentos industrializados. Como os Estados Unidos, é um lugar que tem muito câncer de intestino grosso. Aqui no nosso país, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem mais câncer de intestino grosso do que o Nordeste, porque a gente come melhor, entre aspas, tem mais poder aquisitivo, come mais coisa industrializada. Com a Revolução Industrial, as coisas ficaram tudo muito mais fáceis. Então, o que a gente está colhendo agora é o reflexo do estilo de vida. Câncer e estresse. Eu, pessoalmente, acredito que o estresse é muito prejudicial. Talvez torço para que um dia a gente use a cabeça da gente, esse poder enorme que a gente tem a favor. Porque a gente usa muito contra, não tem esse controle nem essa consciência. Existem muitos estudos também, muito sérios, muito bem conduzidos, estabelecendo uma relação direta entre o estresse, o cérebro e o intestino. Então, várias situações de estresse da vida diária, ou doença, ou enfim, podem alterar o eixo que provoca a liberação de hormônios, de neurotransmissores, que desencadeiam a cascata inflamatória. E isso vai agir diretamente, né, na permeabilidade intestinal, no intestino e em outras áreas, não só no intestino, mas em outras áreas, né? A Organização Mundial da Saúde estima que nos próximos 30 anos a gente pode ter um aumento até de 75% da incidência do número de casos novos de neoplasia. Os tumores mais importantes no nosso dia a dia, do ponto de vista numérico, o câncer de pele é sempre o número 1, mas em geral são tumores muito fáceis de tratar e de curar, a não ser que sejam melanomas e nos seus estágios mais avançados. Quando a gente tira de cena o câncer de pele e o câncer de colo de útero in situ, que são totalmente curáveis, os nossos grandes matadores são o câncer de pulmão, o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer do tubo digestivo, não é? Estômago, intestino. Esses são os mais importantes desafios. Se a gente for fazer uma correlação aos 50 anos, a gente tem um risco de 1 para 60 de câncer de mama, aos 70 anos 1 para 30. Então, assim, à medida que vai envelhecendo a população, pode aumentar o risco. E é isso também que a gente está vendo hoje em dia, pacientes de 90 anos, 85, que estão vivendo porque eles têm a sua pressão controlada, o seu diabetes controlado, eles têm esses cuidados, né, na medicina primária, e os pacientes vão desenvolver neoplasia, né? Por quê? Porque é o envelhecimento realmente da população que leva a isso. Tabagismo talvez seja a causa prevenível de câncer, que seja a mais importante aí que a gente pode atuar. Então, diminuir ou parar de fumar é uma das ações principais. A segunda coisa é a vacinação contra alguns tipos de infecção que podem levar ao câncer. Então, ela é muito eficaz quando dada da maneira correta, isso a gente deve perseguir. A bebida também pode levar a câncer, então diminuir a ingesta alcoólica ou interromper a ingesta alcoólica é importante. E hoje em dia a gente está começando cada vez mais a entender que a obesidade pode estar ligada ao câncer. Então, manter uma dieta saudável, com um bom controle de peso, isso pode evitar uma série de cânceres e é importante, especialmente como saúde pública no Brasil, onde o número de pessoas obesas vem aumentando muito ao longo dos anos.
O etilismo, ele é fator de risco para neoplasia de cabeça e pescoço e para câncer de esôfago. E quando os pacientes são tabagistas, na verdade, a gente junta esses dois fatores de risco, o risco ele triplica, né? Então, o etilismo, ele continua sendo fator de risco e, inclusive, para câncer de mama, ele também é fator de risco.